Salve, salve rapaziada, vamos aí para mais um vídeo no canal. É o seguinte, cara, discussão braba, né, no programa lá da ESPN, Futebol 90, para tentar entrar no consenso. Qual que foi o título mais difícil do ano passado? A Copa do Brasil ou a Libertadores? Os caras discutiram, tretaram, enfim. Eu vou mostrar para vocês, tirem suas próprias conclusões, deixem a opinião de vocês nos comentários. E depois, no final, eu vou falar o que eu penso sobre isso, eu vou dar minha opinião a respeito desse assunto, rapaziada. Vamos acompanhar. São Paulo elimina o Palmeiras, certo? Aí o São Paulo, por eliminar o Palmeiras, ele teve, poxa, uma classificação gigante. Quem elimina o Palmeiras na Libertadores? Ah, é a Baba. Então é só para servir a narrativa para mim, porque tem que ser analisado o contexto do confronto. Para mim, pelo menos, uma jornada difícil para os dois. Não pensa pra mim. A Copa do Brasil é muito mais difícil. São Paulo Ninguém falou que é fácil. Você falou que a jornada do Fluminense foi muito mais tranquila que a do São Paulo. Foi menos difícil. O pior adversário do Fluminense não foi, cara. Não foi. O Boca é uma baba. O Boca que chega na final tirou o Palmeiras, cara. Os times da Argentina que estão O São classificados Paulo que tira o Palmeiras é genial. O Boca que tira o Palmeiras é a base. Libertadores. É o pior. É isso que eu entendo. O São Paulo que tira o Palmeiras é genial. O Boca que tira o Palmeiras é baba. Aí é pra O ser Olímpia tirou o narrativa. Flamengo é do futebol. O São Paulo tirou o Palmeiras é do futebol, então, pô. Mas é só tipo, é o contexto do confronto. Então chegamos à Quais conclusão são de que Flamengo e 2024? Palmeiras são piores pra minha mesa. Ninguém aqui, falou isso. obviamente. Ninguém Nós falou isso. Estamos em 2024. Os dois melhores times da América do Sul são piores. Quais são os dois times favoritos para ganhar o Brasileiro e a Libertadores 2024? Desde 2019, são os mesmos. Então, Então, Flamengo e obrigado. Palmeiras são mais fortes. Mas, meu amigo, vocês estão tratando hoje o meu Palmeiras ponto é e um só. Flamengo é O Boca que entra o Fluminense na final. E os caras do Boca acreditavam que ia eliminar o Palmeiras. O Boca que entra, mas ele eliminou, menina. O Boca que entra em campo na final, pra você, o Boca que entra em campo na final, pra vocês, é uma baba. O Boca que entra em campo na final, pra vocês, é uma baba. A gente pode É discutir ruim. qualidade. Baba É não ruim. está dizendo, é ruim. Mas aí, o Boca eliminou o Palmeiras, é uma baba, é ruim. O São Paulo que eliminou o Palmeiras, pô, é o maior confronto da história, a maior jornada da história, a maior campanha da história. É isso que eu não entendo. Não, Por que São Paulo pra uma time narrativa operário. Eu sou serve São Paulo e pra outra timaço. não serve? É isso que eu não entendo. Por quê? Nos dois casos, o Palmeiras foi eliminado e A jornada do Boca é muito difícil até a final. A jornada do São Paulo até a final da Copa do Brasil é muito difícil. inteiro elogiando o Abel, agora tô minimizando. O São Paulo jogando na Copa do Brasil, dois jogos do Palmeiras com autoridade, o Abel reconheceu a vitória. O Palmeiras teve muita chance para ganhar o jogo. Quando entrou o Hendrick ali... Mas não ganhou, pô. Não o ganhou. Romero lá, goleiro do Mas não Boca... ganhou. Não, tá bom, mas assim, o Boca, digamos assim, com as calças na mão, ele O que eu acho é que não, o meu ponto é um só. Não teve caminhada fácil para nenhum dos dois. Não, mas Nem pro Fluminense, nem pro São Paulo. Nem menos difícil. Mas se o Boca chegou onde chegou, foi incompetência também dos outros times. Se é pra gente Eu levar acho nessa que falar que a jornada do São Paulo foi muito eliminou o difícil Palmeiras, e a jornada do Fluminense foi menos difícil é você só querer olhar o que foi o título de São Paulo. Então, Olha o eu título já do tenho Tricolor, uma coisa Fluminense. diferente de boa parte das pessoas que falam sobre futebol. Eu não acho tudo sempre igual. Eu não acho as grandezas sempre iguais, eu não acho os Mas quem jogos tá da mesma achando tudo dificuldade. igual? A gente qual é mais justamente não tá difícil? achando igual. Qual mais- Você falou que é igual. Tô falando Não, que o São a gente Paulo foi mais justamente difícil a não achou igual. trajetória. Esse ano. Eu tô falando que as duas são muito difíceis. Isso. Não tem nada igual. As duas são muito difíceis, não querem dizer que ó, tem um caminho A que é duas muito são difícil, difíceis. tem Uma um é caminho mais, B que a é outra muito menos. difícil. Isso não quer dizer que aí Tudo bem, tem um tudo outro bem. isso é Pequeno simplista. ponto, presta atenção. Isso é simplista. Então vou ser claro. A é muito difícil por Serei aqui. direto. B é muito difícil por aqui. As duas são iguais. difíceis. Porra, Uma é mais isso. que a outra. Você concorda comigo? Não, as duas são difíceis. Ou é mais ou é igual. É só Aí não, não tem mas teoria. Ou tá grande ou não tá. O Fluminense inteiro. ganhou a Libertadores. Aí você não aceitar o Fluminense que em outra tese pessoa jogou tá em falando. Mas eu não tô entendendo, então. Você Não tem é aqui, isso. vamos aqui, Jogo você tem único. dois caminhos. Jogo único. Sim. Você tem dois São Paulo caminhos. contra o É Flamengo muito mais teve complicado, dois né? jogos, São Paulo teve que ir no Maracanã. Mas o Flamengo não é o Flamengo do então. Jorge Jesus. Não. Você tem um caminho só pra jogar uma Você tem um caminho A, você tem um caminho A, você tem um caminho A que é Você difícil. não tem chance de recuperar, você perder. Depende do já era. adversário, do local. Tem uma série de componentes. O Palmeiras teve chance de ganhar do Boca e não ganhou. O Fluminense teve um jogo único com o Manchester City, e aí? Mas aí é Entendeu? outra conversa, né? Aí não é Fluminense Boca, é Diga, Fluminense City. Você tem um caminho A que é muito difícil. Sim. Você tem um caminho B Que é muito difícil.
Por que eu não posso achar que as dificuldades elas são semelhantes, elas são parecidas? Você não tem, pode. Não tem um muito mais difícil que o outro. Você pode achar. Ah, esse aqui é menos difícil. São diferentes, então já não dá para comparar exatamente. O contexto do duelo... O contexto do duelo com o Boca, para mim, não é o contexto de Boca do Almirão, é uma baba. Pô, foi infernal, cara. Foi infernal o jogo. E como era... Jogar uma final de Libertadores com o Boca é difícil, independentemente do Boca ser o Boca do Brilhante ou do Boca ser o Boca do Almirão. Um time pode ser pior que o outro. O Fluminense elimina o Inter. A gente cansou de falar aqui repetidas vezes, semana após semana. O Inter para muita gente, e eu concordo, o Inter para muita gente, pós-janela, mata-mata de Libertadores, vinha jogando o melhor futebol da Libertadores. Eu achava. O Fluminense eliminou esse time. Sim. O Olímpia, na fase anterior, eliminou o principal rival do Fluminense. Isso tem um peso para o confronto. O Fluminense, no Argentino Júnior, teve seu principal jogador expulso no jogo de ida, naquele lance lá. Cara, não teve nada simples. Menos difícil. Mas ninguém falou que foi simples. Você falou, foi muito menos difícil. O São Paulo teve dificuldade, o Fluminense teve dificuldade. E hoje, ao contrário do que acontecia antigamente, quando você tinha, final de Libertadores, você não tinha VAR, quando quebravam tudo, quando jogavam coisa no vestiário, quando tinha que ficar com o escudo para você bater o escanteio, quando o futebol era muito sujo e desleal, que hoje não é, hoje ele é ríspido, mas era sujo e desleal, a Libertadores era mais difícil do que a Copa do Brasil e nunca seria diferente. Nunca. Hoje a trajetória pode ser mudada. Ponto. A última a trajetória para você pegar Palmeiras e Flamengo é mais difícil do que você pegar. Bom, vamos lá, rapaziada. E assim, cara, a minha opinião é a seguinte. Primeiro, em relação a essa discussão aí, que virou discussão de bar. Sinceramente, os dois falando ao mesmo tempo, não dá pra entender nada. Então, isso daí virou algo totalmente varziano, já que os canais da TV fechada, né, prezam por um bom diálogo no que diz respeito às ideias e tal. Enfim, virou discussão de boteco isso aí. Mas falando da minha opinião em si, não dá pra determinar qual que foi o título mais difícil. Os dois foram difíceis pra cacete, velho. Complicado pra caramba. Os dois foram títulos inéditos. Eu sendo São Paulino é óbvio, eu vou puxar ali para um título do meu time. Mas aí é uma opinião que vai envolver clubismo. Vai envolver o sentimento do torcedor. Pra mim foi o do São Paulo. São Paulo eliminou o Corinthians, Palmeiras, Flamengo e foi campeão, cara, onde ninguém esperava. Da mesma forma o Fluminense também, ninguém esperava que o Fluminense seria campeão. Então, pensando pelo lado sentimental, pra mim é o São Paulo. Mas analisando pelo lado do futebol, não tem como determinar qual que foi o título mais difícil. O Fluminense também, ele conseguiu grandes feitos na competição inteira. Goleou o River Plate, ele eliminou, né, lá o Olímpia, que tinha eliminado o Flamengo. O Fluminense eliminou a equipe do Internacional de virada, uma eliminação, uma vitória espetacular já no final do jogo, assim, sensacional, naquele momento onde o Inter era favorito e estava com a vantagem. E aí é campeão contra o Boca, que não é aquele Boca de antigamente, mas eliminou o Palmeiras. Então é complicado, cara. É o tipo de discussão que você não vai chegar a lugar nenhum. O torcedor de um time vai puxar pro time dele, o torcedor do outro vai puxar. Enfim, é complicado chegar em algum lugar, rapaziada, nesse tipo de discussão, cara. Qual que foi o título mais difícil? É muito equilibrado. Enfim, deixa a opinião de vocês aí nos comentários. O que vocês pensam a respeito disso? Tamo junto, rapaziada, e um abraço a todos.